Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos na última semana da temporada regular do circuito masculino e, de certo modo, é especial pelo facto de ser o primeiro, porventura desde Roland Garros, porventura não, mesmo desde Roland Garros, conta com todos os melhores jogadores do mundo. Eu tinha visto outro dia uma estatística que é o primeiro torneio desde Roland Garros que conta com os três primeiros do ranking, o que não deixa de ser incrível. E por outro lado, é uma prova onde se estão a jogar as últimas duas vagas para as ATP Finals, que ficaram ainda mais definidas a semana passada, depois do Félix Auger-Aliassime ter vencido um terceiro torneio consecutivo. E Pedro, se calhar começava por aí. Félix, três títulos seguidos, apenas o terceiro jogador nos últimos 15 anos a ganhar três títulos em 3 semanas, depois do Murray em 2011 e do Casper Ruud no ano passado, mas de facto o Ruud do ano passado ganhou 3.250, mas este ano o Félix ganhou 1.500 e torneios fortes, não é? É impressionante o que ele tem feito. Sim, são dois 250 que ele ganha, mas são 250 fortes. São torneios em que ele teve de derrotar muita gente boa para sagrar campeão nesses torneios. E especialmente em Basileia, é impressionante ele ter conseguido ganhar o título da maneira que o fez, de forma tão autoritária, sem ser quebrado uma única vez durante toda a semana. Uh, já na sequência desses dois troféus, dessas 2 semanas em que jogou muito, chega à terceira, no torneio mais exigente de todos e encontrou o seu melhor nível. É um jogador que está de facto em grande forma. Ele parece ter resolvido de vez aquela questão mental que ele tinha nos grandes momentos, porque era o que falhava. Nós sempre soubemos que o Félix tinha nível para se bater de frente contra qualquer jogador do mundo, mas é verdade que chegava às finais especialmente e a coisa tremia. Ele ultrapassou isso, consegue uma vitória que certamente é importantíssima para ele. De facto, mesmo que o Alcaraz parecesse diminuído, ele não deu hipóteses, e isso em termos de confiança para o Gélio acima é certamente muito importante. E estou curioso porque acho que é inevitável ele ir às ATP Finals. Há um cenário único, específico, que faz com que ele não vá às Finals, e é muito difícil de acontecer. E também acho que o Rublev vai, não vejo nem o Fritz nem o Urkacz a ganharem, ganharem em Paris para se qualificarem, que é basicamente aquilo que precisam para irem lá. Portanto, acho que são os dois, mas eu estou muito curioso para perceber o que o Félix pode fazer, porque eu acho que ele, a jogar desta maneira, de repente torna-se, não diria num grande candidato, mas num outsider com muita força para fazer estragos nas finals. E nós temos visto ao longo dos anos que é um torneio onde tem havido surpresas e outros jogadores que não os principais a ganharem, portanto, pode estar aqui de facto um perigo muito grande para os mais conceituados, digamos assim. E ele de facto está agora também a jogar em Paris, está à procura de um feito que não acontece desde o Ivan Lendl em 1981, que seria ganhar 4 torneios em 4 semanas consecutivas, coisa que também diga-se, normalmente não acontece, porque também não é muito comum os jogadores que ganham um torneio jogarem durante 4 semanas seguidas. Normalmente há uma altura em que decidem parar, ou por uma questão ou por outra, mas a verdade é que o Félix, enfim, ele está quase a jogar esta semana, eu quase diria, não só porque obviamente se sente confiante e quer continuar a ganhar, mas também porque, como diz, ele precisa eventualmente, à partida não precisará, mas precisa eventualmente de defender a sua posição no top 8, e isso obriga a que ele faça aqui este esforço adicional. Mas vamos ver se também não acusa esta semana em Paris o excesso de encontros. Ele não tem jogado encontros muito longos, mas até do ponto de vista mental deve ser duro jogar tantas semanas seguidas, ganhar tantos, E, tantos, e tantos foi o que nós encontros. falámos, por exemplo, para o Wimbledon em relação à Bia, ter jogado muito antes do Sim, Wimbledon, é um bocadinho nessa linha. exatamente. Eu acho que sim, que ele está nesta altura bem encaminhado para terminar bem o ano, mas pronto, depois também temos o outro lado, que é de que as ATP Finals são um torneio muito específico. E ainda agora nas WTA Finals temos visto como Hum. tivemos, curiosamente, na primeira jornada, 4 encontros entre 4 jogadoras estreantes e 4 jogadoras que já tinham experiência de Finals, e as estreantes perderam todas na primeira jornada. Então, às vezes é um torneio específico, mas eu também acho que sim. Aliás, temos falado sobre isso. As ATP Finals deste ano têm tudo para ter um nível elevadíssimo, porque Hum. a maioria dos jogadores parece que vão chegar lá em boa forma ou a discutir objetivos importantes, e por isso acho que quase todos os encontros, quer puxando por um ângulo, quer puxando por outros,
vão acabar por ter um ponto de interesse que é Uhum. grande e de facto estou curioso para ver o que vai acontecer. Também puxando por isso, o Daniel Medvedev ganhou em Viena, Uhum. parece-me que foi talvez o seu melhor torneio, sei lá, se calhar desde o Open da Austrália, em termos de nível de jogo, não é? Sim, sim, sem dúvida. E parece-me a mim que ele talvez tenha encontrado um momento de mais calma na vida dele depois de ser pai. Não sei se ele também não andava estressado com isso. Eu posso dizer que de facto é muito estressante os tempos até nascer o bebê. Mas depois de ser pai, a verdade é que ele aqui está a soltar-se. São condições de jogo que nós sabemos que o favorecem. Ele joga muito bem nesta fase da temporada, mas agora também tem um peso em cima até ao fim do ano, que já esta segunda-feira vão cair 1.600 pontos do ranking dele. Portanto, ele tem um peso grande a defender, a final de Paris, a final das ATP Finals, mas está a jogar muito bem. E ele, quando entra neste modo, nesta dinâmica, é complicadíssimo travar. Nós não podemos esquecer que o Daniel Medvedev este ano já foi número um do mundo. No ano passado, por esta altura, estava de facto a jogar muitíssimo bem. E ele, este ano, nesta sequência, o encontro que ele perde é um duelo em que ele desiste com o Novak Djokovic no final do segundo set, que podia perfeitamente ter ganho ali no tie-break do segundo parcial. Portanto, o Medvedev é outro desses nomes que está a elevar o seu nível nesta reta final e que chega como um dos grandes candidatos a ganhar as ATP Finals, porque ele está de facto a jogar muito bem, já sabe o que é preciso para ganhar esse torneio. E acredito que a partir de agora vai ser sempre dentro dessa linha e é o que, como tu dizes, torna este torneio muito, muito entusiasmante, porque temos um Carlos Alcaraz número um do mundo. Não está a jogar assim tão bem que este torneio de Paris vai ser importante para ele para perceber se ele recupera as melhores sensações. Nadal e Djokovic, obviamente, vão lá estar e são sempre candidatos a isso. E depois Daniil Medvedev, o Félix Auger-Aliassime, o próprio Andrei Rublev, que tem conseguido jogar bem nesta fase. Isto tem tudo para ser muito giro e ser muito imprevisível, ao contrário do que tem acontecido talvez noutros anos, ou que pelo menos parece ao início, e depois até acaba por haver surpresas, mas aqui desde o início que parece imprevisível, o que faz com que este torneio prometa de facto muito, e para fazer apostas vai ser muito difícil de adivinharmos o que é que vai acontecer. Sim, em relação a Paris, o Rafa está de volta e temos também o Novak Djokovic, que depois de dois títulos parou durante 3 semanas e agora voltou. Não sei como é que tu vês, por um lado, o momento em que o Djokovic está. Eu sei que tu Hum. fizeste aquele palpite de que ele provavelmente não vai perder mais nenhum encontro este ano, supunha que ele agora ganhasse Paris e Turim, mas também a questão do Rafael Nadal, não é? Que disse que vai ser preciso, se calhar, vê-lo jogar hoje. E vai ser interessante, pelo menos, ver já este primeiro encontro. Mas ele falou, fugiu um bocadinho à conversa do número um, que sabemos que é bem possível do ponto de vista matemático ainda, diz que já não luta por isso, mas como é que achas que ele olha para esta fase final? Achas que ele sente realmente que numa época em que se calhar já aconteceu tanta coisa improvável, também pode acontecer a improbabilidade dele pelo menos ganhar um destes dois títulos que nunca ganhou? Particularmente as finals, eu acho que ele adorava ganhar uma vez na vida. Eu acho que é um bocadinho por aí, sim, sabes? Se esta época, que foi louca para o caso dele, não tivesse acontecido desta maneira, se calhar ele não estaria a jogar aqui em Paris, ou já tinha abdicado da época, ou ia só diretamente às finals. Mas a verdade é que ele vai jogar Paris, onde eu não acredito, e até pelo histórico que nós vemos do Nadal, quando tem alguns períodos um bocadinho maiores, aquele primeiro torneio de volta parece que ele nem sequer dá tudo. Vai lá mais ou menos para testar, para ver como é que se sente, faz ali dois, três encontros e vê como é que a coisa fica, até porque ele não tem um quadro que seja muito simpático. Mas depois para as ATP Finals, tendo esse ritmo de volta, eu acho que ele de facto acredita que pode ganhar e porque não? Tem sido um ano de facto muito bom para ele e se não tivessem sido os problemas físicos até já podia ter feito mais e ter alcançado mais. Agora, acho é que essa questão do número um, eu não acho que seja bluff ou que ele esteja a inventar, se bem que ele também já disse, quando esteve ali quase quase a ser número um do mundo, outra vez, disse, não, claro que era muito especial e claro que eu gostava muito e nesta idade era um bom sinal eu conseguir ser número um. Nessa altura ele já falou um bocadinho mais dessa questão e agora volta a estar para canto. Eu acho que é para libertar um bocadinho dessa pressão e não ficar preso a contas e a pensar eu tenho de fazer isto e tenho de fazer aquilo e focar só no seu nível. Ele, obviamente, é experiente e sabe fazer isso, mas acho que sim, que ele acredita que pode realmente
ter essas hipóteses nas ATP Finals. E quanto ao Novak Djokovic, eu continuo a achar que ele é o jogador a bater, e nós já falámos disto várias vezes, acho que é o jogador a bater nesta altura, continua de facto em grande forma. Com o Maxime Cressy teve ali, mas é sempre um desafio muito traiçoeiro, nunca dá para medir muito bem o que um jogador está a jogar diante do norte-americano, que é sempre ali meio estranho. Agora vai jogar com o Karen Khachanov, que tem sido seu cliente de forma regular ao longo dos anos, mas vai ser mais um torneio para perceber isso em relação a Djokovic, sendo que ele vai jogar num torneio que tem todos os recordes, portanto isto é mais favorável para ele, era difícil, tendo isso em conta, que ele se sente muito confortável em Bercy, e acho que ele continua a ser o jogador a bater e considero o favorito não só para Paris, mas também já para as ATP Finals, acho que o Novak Djokovic é o favorito ao título. Sim, o Khachanov, que é verdade que tem perdido quase sempre com o Novak Djokovic, mas ganhou-lhe na final de Verdade. Paris, que há uns anos. Portanto, vai ser, nesse aspecto, vai ser a reedição de uma final, logo nos oitavos de final. Só aqui para concluir a questão das finals e do ténis masculino, uh, a questão do Nadal e do próprio Djokovic, mas mais do Nadal, também pode depois vir muito a ser influenciada pelo próprio sorteio das finals, né? Porque Sim, este sim. ano as finals vão ter essa particularidade, é que o Djokovic vai ser um dos últimos dois seeds à partida, portanto vai ser sétimo ou oitavo, e o melhor que pode ser é sexto, isso é do ponto de vista matemático, acho que pode ser sexto e dar ali um bocadinho a questão do sorteio, mas será sempre, nunca será o top 4 de cabeças de série, portanto pode acontecer que tenhamos, imagina, Nadal, Medvedev e Djokovic no mesmo grupo, ou Alcaraz, Medvedev e Djokovic, portanto pode haver grupos um bocadinho desequilibrados nestas finals, né? Sim, sim, sim. Por um lado, era giro ter um grupo desses, por outro, também era giro que ficasse um bocadinho mais distribuído, para depois se encontrarem mais à frente, mas sim, acho que o sorteio, obviamente, sempre muito importante nas finals, e temos visto anos em que há jogadores que até entram com algumas expectativas, depois chegam lá, levam com os tubarões todos de uma vez e deixam de ter hipóteses. Recordo-me, por exemplo, do Diego Schwartzman, foi há 2 anos, acho eu, que teve o pior sorteio que era possível para ele, foi absolutamente horrível, e coitado do rapaz que ia para lá para tentar fazer qualquer coisa e não conseguiu fazer nada. Mas sim, o sorteio é sempre importante, mas este ano ainda mais por causa dessa questão. E já agora também lançava, e nós já falámos disto, e o Cameron Norrie falou disso também, que é de considerar que o apuramento do Novak Djokovic, por ter ganho o Wimbledon, é injusto, a dizer e é óbvio que o Djokovic provavelmente vai acabar entre os 8 primeiros. Ele há de chegar longe em Paris e deve garantir um lugar entre os oito primeiros da race, e apaga esta questão. Mas já tem, por exemplo, nesta altura, o Cameron Norrie eliminado, sendo que isso não seria verdade se não houvesse os pontos, se não houvesse dado essa regra dos grandes slams para apurar Djokovic para as ATP Finals por causa do Wimbledon. E eu, neste caso, eu concordo com Cameron Norrie, porque foi como tu disseste no último podcast, não se pode ter o melhor de dois mundos, e o ATP Tour tirou os pontos a Wimbledon, mas depois acaba quase para beneficiar e para não perder Djokovic nas finais, mantém essa regra e considera que sim senhor, se ganha o Wimbledon pode lá ir, e foi como também disse o agente, o Nick Kyrgios, o Djokovic é o único jogador que tem aqui qualquer coisa a tirar do torneio do Wimbledon e que viu a sua prestação ser recompensada de alguma forma, todos os outros ficaram em branco para o ATP Tour. Portanto, eu acho que fica mal ao circuito ATP deixar isto acontecer, ao menos iam até ao fim com aquela medida de anular o torneio do Wimbledon, quase. Sim, em relação a isso, já disse aqui uma outra vez, acho um pouco uma hipocrisia. Nem tem muito a ver com a questão dos pontos, porque de facto Djokovic ainda assim teve que se manter no top 20, e neste caso ele até é décimo, sem os pontos do Wimbledon, portanto ele consegue cumprir a regra sem contar com os pontos do Wimbledon, e isso é importante referir, porque tem-se Sim, sim. comparado muito com o WTA, mas a comparação também não é muito justa, porque a Helena Rybakina nem sequer é top 20 sem os pontos do Wimbledon, e Djokovic sem os pontos do Wimbledon é décimo, não é? É um bocadinho diferente. Eu acho que é uma hipocrisia não contabilizar para uma coisa e contabilizar para outra. Por falar em Rybakina, e apenas aqui para concluirmos então o nosso podcast, falar aqui uns minutos só sobre Hum. as WTA Finals que já arrancaram e que não contam nem com a campeã do Wimbledon, nem com a campeã do Open da Austrália, porque se retirou, mas a campeã do Wimbledon naturalmente estaria com os pontos do Wimbledon, ela seria top 5 mundial. Só há uma campeã de Grand Slam nas WTA Finals, o que é inédito. Há 4 estreantes nas WTA Finals, o que é inédito. Há muito pouco público nas bancadas também, ontem já foi um bocadinho melhor, mas nós já tínhamos falado aqui que, do ponto de vista do cartaz, estas eram umas WTA Finals
em que quase parecia que nenhuma das jogadoras que está em prova fez particularmente um grande ano. Essa que é a grande verdade, porque a IGA secou um bocadinho todas as outras, ao ganhar quase tudo. Mas como é que olhaste para estes primeiros dias e quem é que vês que possa ser as grandes rivais da IGA em Fort Worth? Eu continuo a achar que a Caroline Garcia, sendo a única jogadora que derrotou este ano, e tendo em conta as condições de jogo indoor e ressalto baixo, é que ela tem mais hipóteses, mas houve ali algumas boas surpresas, nomeadamente a Sabalenka, teve uma muito Era, boa vitória. exatamente, eu ia falar exatamente dessas duas, da Sabalenka e da Garcia, e curiosamente foram as que tu também já tinhas falado na semana passada, quando olhámos para o elenco e quem é que poderia ter hipótese de desmontar a IGA, e de facto falou-se na Caroline Garcia e na Aryna Sabalenka por causa do estilo de jogo, ser mais potente, baterem mais forte na bola, e de num encontro conseguirem eventualmente levar o melhor diante da polaca, porque em relação às outras eu não consigo ver hipótese, eu não vejo a Coco Gauff com capacidade e já desiludiu no primeiro encontro. A Jéssica Pegula também foi surpreendida logo a abrir as WTA Finals. A Daria Kasatkina foi mais uma vez destruída pela IGA, mas isso também já não é novidade, tendo em conta o confronto direto que elas têm. Eu, de facto, só consigo olhar para essas duas. Talvez a Ons Jabeur teve uma grande temporada, mas também vejo algumas dificuldades para ela conseguir dar a volta à IGA. Acho que só mesmo a Caroline Garcia e a Aryna Sabalenka que têm de jogar a um nível muito, muito alto e servir muito bem acima de tudo, mas talvez só mesmo elas as duas, e mesmo assim eu continuo a achar que vai ganhar a IGA sem problemas de maior, o que, ao contrário das ATP Finals, é um bocadinho chato, porque torna tudo mais previsível e as pessoas vão ver os encontros, neste caso, ou não vão ver, têm sido tão poucas, mas já quase sabem o que vai acontecer com a IGA, nas outras não, de facto está a ser imprevisível, mas com a IGA sim. E depois, há a grande notícia da Bia ter ganho o seu primeiro encontro, a sua estreia nas WTA Finals e ganhou em pares, ao lado da Ana Danilina, e logo contra as segundas cabeças de série, e por isso tem já a hipótese até na próximo encontro de garantir o apuramento para as meias finais. É a continuação de uma época de facto incrível da Bia. Vamos ver se ela consegue acabar em grande. Seria interessante acabar com o chave de ouro, quem sabe com um título. Não é descartar, porque elas de facto Não? estão embaladas. Em relação às WTA Finals singulares, eu estou curioso para ver se a IGA consegue confirmar o favoritismo, porque de facto estas condições de jogo são um bocadinho diferentes daquelas em que ela tem vencido torneios, e a verdade é que, enfim, se há alguma coisa que podemos dizer é que ela indoor hardcore este ano ainda não ganhou torneio nenhum. Ganhou, penso que Estugarda, em indoor terra batida, mas perdeu aquela final da Ostrava com a Bárbara Greshikova, e em teoria as condições de jogo indoor, se o ressalto for mais baixo, e os jogadores têm dito que as condições em Fort Worth, em termos de ressalto de bola, são parecidas com o Wimbledon, o que não deixa de ser curioso, mas se isso for algum indicador, indicaria que ela teria dificuldades. A questão aqui é que eu acho que ela tem de facto uma enorme vantagem mental no confronto direto, porque são 20 vitórias em 21 encontros contra as jogadoras deste elenco, com a única exceção a ser É a Garcia, que de facto inacreditável. jogou, a Garcia, que jogou uma vez com ela este ano e lhe venceu. Elas vão defrontar-se já na segunda jornada, portanto vai ser interessante perceber como é que vai correr. Bom, está mais ou menos tudo contado. Já sabem, voltamos para a semana com mais um episódio do nosso podcast. Sigam-nos nas redes sociais, deixem as vossas sugestões. Nós voltamos para a semana.